Bom dia, segundo ano, aqui é o professor Fabiano e hoje a aula será de comunicação, telecomunicações, transportes e turismo. Vamos começar sobre os transportes, que são essenciais para o deslocamento de pessoas, de mercadorias de um lugar para o outro, dentro de um país ou fora de um país. A gente vê aqui os três principais meios de transporte, que são o hidroviário, tá? Os navios aqui carregando os contêineres com diversos produtos de diversos países, trabalhando na importação e exportação. A gente vê também o meio de transporte mais seguro do mundo, que é a aviação, o transporte aéreo, tá? Tanto carregando pessoas como também mercadorias, e também o transporte rodoviário, com esse caminhão aqui levando aí produtos de um lugar para o outro, da fábrica, tá? Para o comércio e assim sucessivamente. Então esses três tipos de transporte são essenciais para o desenvolvimento socioeconômico, tá? Em todo o espaço geográfico, em todo o planeta. Introdução, os meios de transporte evoluíram de forma lenta até a Revolução Industrial no século XVIII, tá? Com a descoberta da máquina a vapor, tornou-se possível o uso da trem, tá? Ao barco, tornou impossível o transporte de grandes cargas a longa distância, substituindo a tração animal. Os transportes e as comunicações, são um dos fatores que mais acentuam o contraste entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, o meio de transporte ele evoluiu de acordo com a evolução no campo energético, tá? As máquinas a vapor, motor a combustão, a eletricidade, tá? Ao setor petroquímico, tá? Hoje temos carros híbridos, elétricos, tá? Então, de acordo com a evolução, tá? No campo energético, tá? E principalmente com a Revolução Industrial, houve aí o avanço, tá? Fazendo com que o planeta ficasse mais retraído, curto, e as distâncias e o tempo também ficassem mais curtas. É uma metáfora, Isso não significa que o planeta diminuiu ou retraiu, ficou menor, tá? Então, ao longo do avanço dos meios de transporte, que demorava assim meses de chegar de Portugal aqui, por exemplo, de caravelas, de navios, hoje em horas através dos aviões, tá? Então o planeta hoje está mais contraído. Então, o planeta hoje, a circulação, de mercadorias, de pessoas de um lado para o outro ficou mais intensa, tá? Através do meio de transporte que evoluíram, tá? Intensamente, tá? Através das revoluções industriais, são desde o século XVIII até agora, no século XXI, tá? Ao avanço do sistema capitalista, tudo hoje é informacional, tudo a informática domina, tá? A evolução, dos transportes, das telecomunicações, do turismo, tá? Isso fez com que os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Houvesse aí uma grande desigualdade, tá? Um grande contraste, tá? Os países desenvolvidos hoje são os países ricos, que tem um meio de transporte muito evoluído, a infraestrutura no campo de transportes é muito evoluído, e os subdesenvolvidos, ou seja, os países periféricos, tá? Eles ainda sofrem por muitas áreas não serem urbanizadas, por ter baixa infraestrutura no campo de transportes. Então há uma grande diferença, tudo por causa da Revolução Industrial, tudo por causa da indústria, tá? Então os países desenvolvidos se industrializaram primeiro e, consequentemente, os transportes estão hoje muito mais evoluídos do que dos países que sofreram uma industrialização tardia, ou seja, recente, tá? Que hoje tem uma infraestrutura muito baixa no setor rodoviário, ferroviário, hidroviário, etc. Aqui temos as funções dos transportes, Atualmente, o desenvolvimento dos diferentes meios de transporte influencia de forma determinante a organização do espaço, tá? O desenvolvimento socioeconômico, uma circulação de pessoas, de mercadorias, isso ajuda no desenvolvimento, tá? Socioeconômico do país. Cada meio de transporte teve e tem funções, são elas, a nível econômico, social, político e cultural. Assim, esse desenvolvimento dos transportes, tá?
e permitiu uma nova organização espacial dentro de um determinado território, com um alargamento das áreas urbanas, ou seja, o crescimento das cidades. Isso ajudou a ter uma organização espacial através da infraestrutura de transporte, sendo ela rodoviária, ferroviária, hidroviária, aérea, etc. Então, teve aí o aparecimento dos subúrbios das áreas mais periféricas. No entanto, essa situação originou problemas como as migrações pendulares. Essas migrações pendulares, tá, são um tipo de migrações de pessoas que trabalham em determinado lugar e voltam para onde moram no mesmo dia, tá? As migrações pendulares, eu vou citar um exemplo para vocês: pessoas que moram em Petrópolis trabalham no Rio e vice-versa, tá? Então, essa organização espacial, tá, nessa mobilização urbana, tá, faz com que pessoas que vivem também em áreas de subúrbios, né, como Penha, Duque de Caxias, Irajá, e vão para o centro da cidade trabalhar, tá? Eles percebem, né, as pessoas percebem que é uma organização espacial, uma hierarquia urbana de áreas mais desenvolvidas, com transportes mais elaborados, tá, em relação à sua infraestrutura, tá? Ou seja, para se chegar a esse lugar, pode ser de trem, pode ser de embarcações, pode ser no setor rodoviário também, transporte rodoviário. Isso ajuda na organização espacial, tá? Possibilitou a quebra do isolamento de certas regiões mais periféricas, permitindo através das trocas, tá, de mercadorias, tá, e no desenvolvimento econômico. Tá? Então, essa quebra de isolamento de áreas mais pobres, tá, ajudou na interligação, tá, dessas duas áreas mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. Por exemplo, a gente vê assim, Centro do Duque de Caxias, tá, e Saracuruna. Então, Saracuruna é uma região mais periférica, tá, enquanto Duque de Caxias faz parte de uma área comercial mais desenvolvida. Então, ao longo do tempo, houve uma interligação, tá, dos meios de transporte, principalmente do setor rodoviário, atendendo aí as linhas, os itinerários, o trem também, o sistema ferroviário, levando pessoas de Saracuruna para o centro do Duque de Caxias. Aqui temos uma divisão dos transportes, tá? Os transportes podem ser aquáticos, tá, no âmbito fluvial e marítimo, dos rios e mares. Tá, o transporte rodoviário hoje, tá, tem sido usado desde a antiguidade, tá? Atualmente, na verdade, assim, de acordo com o custo operacional, é muito baixo, ou seja, o gasto, tá, é baixo em relação ao transporte rodoviário, que gasta mais combustível e é mais caro, tá? Ele é utilizado no transporte de grandes massas volumosas, de produtos de baixo valor agregado, ou seja, de matéria-prima, tá? Entre os fatos de maior repercussão no transporte marítimo no século XX, a gente destaca aí a substituição do carvão pelo petróleo como combustível, né? Antigamente, os navios, tá, o transporte aquático marítimo, tá, era movido a carvão mineral, e hoje é através do petróleo. Temos transportes terrestres, como o rodoviário, tá, ferroviário e tubular. O rodoviário é realizado sobre rodas nas vias de rodagem pavimentadas ou para transporte de mercadorias e pessoas, sendo na maioria das vezes realizado por veículos automotores, ou seja, ônibus, caminhões, veículos e passeios, entre outros. Tá? Os transportes rodoviários no Brasil, a partir da década de 50, 60, tá? Teve um grande destaque. Hoje é o principal transporte trabalhado no nosso território. Características do transporte rodoviário, né, de carga no Brasil, também adequadas para curtas e médias distâncias. Integra aí todos os estados brasileiros, tá, em diferentes regiões do Brasil. O tempo de entrega é confiável, né? Só que é muito poluente, com forte impacto ambiental em gases de efeito estufa. Os custos se tornam altos para grandes distâncias em relação à infraestrutura de peças, de pneus e também de
de energia, né, em relação ao combustível, e a baixa capacidade de carga, com limitações de volume e peso. Tá? Transporte ferroviário, tá, de carga no Brasil tem uma grande capacidade de carga também e de pessoas. Tá? Em relação à carga, é muita matéria-prima das áreas mais afastadas em relação às áreas mais desenvolvidas, principalmente as áreas portuárias. É pouco poluente, ele é adequado para grandes distâncias. O baixo custo de transporte é muito interessante, né? O baixo custo de manutenção também. O transporte lento em relação ao rodoviário, tá? Devido às suas operações de carga e descarga. Então é um transporte que é um transporte de massa, de pessoas, tá? Que movimenta pessoas de um lado para o outro. Só que atualmente hoje não passam aí, se a gente tiver 3.000 linhas férreas no Brasil é muito, né? Muitas delas foram desativadas. E o Barão de Mauá foi o grande introdutor, tá, das linhas férreas aqui no nosso Brasil. Tá? E a tubular é de gasodutos, né? Onde algumas matérias-primas, né, como o petróleo, gás natural, por exemplo, eles passam pelos gasodutos tubulares e elevam, né, essas matérias-primas, gasolina também, para demais regiões afastadas das refinarias de todo o Brasil. Tá? Temos o gasoduto aí Brasil-Bolívia, tá? É um exemplo disso. E também aqui no Rio de Janeiro e outras áreas do Brasil, em relação à Petrobras, tá? Também a SEG, a Companhia de Energia e Gás, né? Estadual de Gás, a Companhia Estadual de Gás aqui no Rio de Janeiro, tá? Trabalha com o sistema de transporte tubular, ou seja, os gasodutos. O transporte aéreo, né? É uma modalidade de transporte realizado pelo ar, né, através de veículos como aviões, helicópteros, balões, dirigíveis, teleféricos, entre outros. Esse tipo de transporte ele é utilizado para transportar cargas e pessoas, sendo considerado um dos transportes mais seguros do mundo. Seu uso foi aí intensificado após a Segunda Guerra Mundial e atualmente é um dos transportes mais utilizados do mundo. A invenção da aeronave, né, no início do século XX foi atribuída ao brasileiro aí Santos Dumont, pai da aviação com 14 bis. Desde então os transportes aéreos se desenvolveram no mundo de uma forma exponencial, tá? O qual permitiu aí diminuir a distância do espaço e tempo de modo rápido e seguro, também muito cômodo. Tá? Temos as imagens do transporte aquático aqui, uma embarcação, um navio de cruzeiro, e aqui um velejador, né? Uma barca à vela. O transporte aquático ele leva mercadorias pesadas e volumosas a velocidade reduzida em relação ao rodoviário e também ao aéreo, deslocamento de mercadorias em containers, né? E percorre aí longas distâncias. Transporte terrestre, tá? Temos aqui os carros, né? O carro aqui, esse caminhão, e também o transporte ferroviário, rodoviário, ferroviário e rodoviário também transportam pessoas, cargas e maior mobilidade individual. Densidade da rede rodoviária no mundo. Temos aqui as áreas mais escuras, as áreas mais desenvolvidas, os países desenvolvidos, mais de 5, né? A estrada em quilômetros pavimentada por cada 100 quilômetros quadrados. Temos mais de 5 aqui na Europa Ocidental, de 1 a 5, tá? Nos Estados Unidos, tá? Por exemplo, a Itália. Aqui temos de 0 a 2, 0,2 a 1, tá? Como nos países da África aqui. E menos de 0,2 temos o Brasil, tá? Que possui uma densidade de rede rodoviária no mundo, tá? Não tão parecida como a infraestrutura aqui da Europa, dos Estados Unidos. Transporte aéreo, rapidez, comodidade, elevado custo, grande consumo de combustível, ou seja, a manutenção é muito cara e também não é viável carregar, tá, produtos muito pesados. Isso pode atrapalhar no desenvolvimento, tanto da decolagem como da aterrissagem, e com isso, tá, não é viável carregar produtos muito pesados, mas a circulação de pessoas é muito intensa através do turismo. Os transportes são fundamentais para estabelecer trocas comerciais de um país para o outro em relação à importação e exportação, as parcerias comerciais no Brasil, a China, nos Estados Unidos, etc. Estruturar o espaço urbano, ou seja, ajudar, tá,
a infraestrutura e o crescimento urbano das cidades em relação a uma mobilidade urbana, tanto de áreas centrais, áreas desenvolvidas e áreas periféricas, ou os subúrbios, né? Facilitar a mobilidade da população para o trabalho, para viagens, tá? etc. E flexibilizar a localização industrial. Hoje em dia as indústrias estão próximas às cidades, também próximas às áreas mais do campo, né? Uma desconcentração industrial. Temos o transporte aéreo, tem rapidez, comodidade, elevado custo, grande consumo de combustível. Os transportes são fundamentais para estabelecer trocas comerciais entre os países em relação à importação e exportação. Estruturar o espaço urbano, ou seja, da infraestrutura em relação ao crescimento das cidades. Facilitar a mobilidade da população, ou seja, facilitar a saída das pessoas de subúrbio para as áreas mais desenvolvidas e centrais. Flexibilizar a localização industrial, né? Inicialmente, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, as fábricas ficavam próximas às cidades, e hoje há uma desconcentração industrial, onde a indústria está mais próxima da matéria-prima, que está mais próxima ao campo. Então, junto com os transportes, temos também as telecomunicações, tá? Desde a invenção da linguagem, possivelmente sempre será uma das maiores invenções já descobertas pelo homem, pois os velhos e os mais novos podem sempre estar em total aprendizagem. O gesto, o desenho, né, de comunicação visual e escrita foram e sempre serão ferramentas essenciais para a comunicação, mas a linguagem oral foi a aquisição mais importante para a humanidade. Então a comunicação entre os homens começou com gestos e gritos, tá? Contavam suas histórias através de desenho nas paredes, com as chamadas artes rupestres, né? O homem inventou a chamada língua escrita antes de Cristo, tá? Começou usando o papiro e a pedra para escrever. Antigamente, os meios de comunicação mais usados eram os livros e jornais, telégrafos e, sobretudo, as cartas. Sinais de fumaça, pombo, correio, telégrafo, código Morse, redes telefônicas, TV, rádio, TV a cabo, computador, bips, entre outros. A comunicação sempre foi uma necessidade humana, buscando aproximar comunidades distantes. Ou seja, o que é global é local e o que é local é global, né? Então, os sistemas de informações atualmente cada vez mais formam teias de comunicação que envolvem, né, conversas, e-mails, transações comerciais, sem você sair da sua própria casa, tá? Ficou muito artificial e ao mesmo tempo mais dinâmico. O homem, desde que ele vive em sociedade, tá, ele tem a necessidade de compartilhar o conhecimento e interagir com o meio e trocar informações para melhorar o seu nível de vida. Então, os meios de transportes e os meios de comunicações fizeram o planeta ficar mais contraído, tá? Isso sendo uma metáfora, o que significa? Que houve um encurtamento do espaço e tempo, né? Eu falei anteriormente na aula, no início, que um navio, né, demora-se às vezes um dia, 2 dias, 3 dias para chegar em um determinado lugar, tá? E hoje, através do transporte aéreo, demora-se horas. Então, ficou mais curto, as distâncias ficaram mais curtas, né? As comunicações, a troca de e-mail, vídeo de teleconferências, as redes sociais, em tempo real, você também ajuda a encurtar distâncias, tá? E com isso o mundo a cada vez mais fica mais contraído, tá? Tudo de uma forma muito artificial, tá? Para promover o desenvolvimento socioeconômico dos países, tá? Nessas interligações, nessas teias de ligação, tá? No campo social, econômico, cultural, político, tá? No âmbito global. Isso é a globalização. Além da evolução dos transportes e também da evolução das telecomunicações, o turismo, né, que ele é um conjunto de atividades que envolvem o deslocamento de pessoas, tá, de um lugar para o outro, seja ele doméstico ou internacional, seja dentro do seu próprio território ou no território estrangeiro, tá, eles são consideradas aí turistas as pessoas que saem do seu país ou região para uma viagem de visita para outro, tá, um estado de uma região diferente, tá, por um período não superior a 12 meses, sem que a intenção principal seja desenvolver uma atividade remunerada. O turismo tem grande importância na economia mundial, tá? Pois a chegada de pessoas, né, de turistas, aumenta o consumo, a produção de bens e serviços e principalmente a necessidade de criação de novos empregos.
Temos dois tipos de turismo, que é o doméstico ou nacional, tá? Que é realizado dentro de um país. O turismo internacional, que é realizado por pessoas de um país que visitam outros. Temos também o ecoturismo, tá? É o segmento da indústria turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva aí sua conservação e busca a formação de uma consciência ambiental através da interpretação, tá, do meio ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas em tentar, da melhor forma possível, proteger a fauna e a flora, mesmo adentrando dentro de diversos biomas, tá, de áreas de preservação e daí por diante. Então, os lugares mais procurados no Brasil e em entorno são a Chapada Imperial, Mar de Brasília, Alto Paraíso, Perenópolis, tá? Temos aqui o Pão de Açúcar, tá? Temos as praias do Rio de Janeiro, a gente tem várias áreas do Brasil hoje que são muito visitadas. Os aspectos positivos do ecoturismo, por exemplo, o homem em total harmonia com a natureza, em preservar a fauna e a flora, tá? Os aspectos negativos do ecoturismo, o homem aí bem interferindo na natureza com constantes desequilíbrios ambientais, ou seja, com as ações antrópicas, jogando lixo nas praias, nas florestas, tá? De uma forma excessiva, tá? Um número muito grande de pessoas nas cavernas ou trilhas, tá? Fazendo aí o ecoturismo, que é muito importante para o desenvolvimento econômico e social de diversas regiões do Brasil, tá? O Brasil hoje tem várias paisagens lindas, né? Tanto naturais como artificiais, tá? E com isso, tá? O Brasil hoje tem aí São Paulo, que é o distrito mais procurado pelos visitantes do Brasil hoje, de estrangeiros, depois do Rio de Janeiro, terceiro Salvador, quarto Fortaleza, em quinto Recife, em sexto Porto Alegre, em sétimo Belo Horizonte, em oitavo Teresina, tá? Nono Aracaju. Temos a cidade no exterior mais procurada por brasileiros, é Orlando, nos Estados Unidos, depois vem Nova York, também nos Estados Unidos, depois Miami, nos Estados Unidos. Em quarto lugar, né, Buenos Aires, na Argentina, em quinto Las Vegas, nos Estados Unidos, e sexto em Paris, sétimo Londres, oitavo Santiago, no Chile, nono Los Angeles também, Lake Buena Vista, nos Estados Unidos. Temos os 10 países mais visitados do mundo, é a França em primeiro lugar, os Estados Unidos em segundo, terceiro a Espanha, em quarto a China, em quinta a Itália, sexta a Turquia, em sétimo a Alemanha, e oitavo o Reino Unido, nono a Rússia e em décimo a Tailândia, tá, galera? Então a aula de hoje foi sobre aí a evolução dos transportes, a evolução dos meios de comunicação e também do turismo e seus tipos de turismo que são trabalhados não só no Brasil como no mundo, tá? Qualquer dúvida entre em contato comigo, tá? Vou deixar as atividades para vocês fazerem lá, as orientações no portal Classroom, e qualquer dúvida me manda um zap no privado que a gente eu vou ajudar vocês aí em qualquer tipo de problema, se souber resolucionar os exercícios propostos pelo livro, tá? Então até mais, tchau, tchau.